Fala pessoal, meu nome é Fernando Vargas e estamos aqui com mais um vídeo do canal Psicanalizando Vidas. O que seria a autossabotagem? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos lá. Nós temos vários tipos de relações. Nós temos relações de amizade, relações amorosas, relações de trabalho. Ou seja, o nosso convívio social, nós temos relações em todas as esferas sociais, de uma certa maneira falando. Só que o grande problema da autossabotagem é que, às vezes, não é o outro que atrapalha a relação. Às vezes é a gente mesmo que atrapalha as relações por causa de nós mesmos estarmos nos autossabotando. Beleza? Então, o que seria a autossabotagem? A autossabotagem não é a sacanagem, ou a ruindade, ou a miséria, ou aquilo que o outro falou ou projetou para mim. A autossabotagem é nada mais, nada menos um padrão comportamental emocional de uma forma inconsciente que eu mesmo coloco na minha vida e eu estrago a parada toda, eu detono a parada toda, principalmente nas relações de amizade, ou nas relações de namoro, ou nas relações de trabalho. Então, por exemplo, a autossabotagem a gente pode perceber ela de várias formas. A gente pode perceber ela como sendo um padrão de inconsciente a partir do momento de várias situações específicas que pode acontecer de nós nos autossabotarmos. Então, exemplos de autossabotagem, nós temos exemplos de, por exemplo, às vezes o cara ele tem um alto nível padrão, o cara é inteligente, ou a mulher também, a mulher é inteligente, é uma pessoa muito empreendedora, tem uma condição financeira tranquila, estável, mas a pessoa só arruma pessoas não é aquela qualidade do mesmo nível, não é aquela qualidade, por exemplo, de mesmo intelecto. É como se fosse água e óleo que não se misturam e quando você vai ver a situação específica, parece que a pessoa ela não consegue enxergar alguém que poderia estar se relacionando com ela no mesmo nível. Então ela acha que poder se relacionar com pessoas que não estão no mesmo nível dela, dessa pessoa específica, é como se ela tivesse autossabotando. Autossabotando de que forma? De forma de não merecimento em função de uma pessoa que talvez poderia ser ideal para ela num convívio social. A gente pode ver também, por exemplo, no ramo dos empregadícios, nós temos, querendo ou não, pessoas que nós trabalhamos querendo aquela situação específica, e aquela pessoa que está querendo aquela situação específica, ela pode ser um líder imediato, um coordenador imediato, um gerente, um diretor, enfim. Quando você vai lá e dialoga com essa pessoa e você coloca aquela pessoa num pedestal, é como se você estivesse colocando para aquela pessoa que você também não está no mesmo nível dela, de uma forma hierárquica. Realmente, de uma forma hierárquica, talvez dentro da empresa, você também não esteja no nível dela, mas você colocando essa pessoa num nível de um pedestal tão grande, você acaba se auto-sabotando e falando o seguinte, cara, eu não sou merecedor nem de explicar ou nem de levar alguma solução de ideia para essa pessoa, porque ela está num nível diferente e eu estou num nível abaixo. Isso é auto-sabotagem. Outro exemplo de auto-sabotagem, por exemplo, às vezes você encontrou uma pessoa bacana, você está ali no relacionamento, você tem um padrão de relação que você deseja e tem conexões. Aí você encontra esse padrão, você vê esse padrão, você se relaciona com esse padrão, com essa pessoa, ali começa a ter uma conexão legal, bacana, você se sente valorizado, a pessoa também se sente valorizado, mas acontece algo ali que tipo assim, você acaba se desistindo de que forma? Você olha para aquela situação específica, você começa a ficar desanimado, de alguma certa forma você começa a arrumar problemas de autossabotagem, como ciúmes idiotas, como padrões comportamentais que não são padrões comportamentais de uma pessoa adulta, mas padrões comportamentais de uma pessoa infantil. Então, devido à sua contextualização de vida, você vai lá e o que você faz? Você estraga a relação e auto se sabota. Ou seja, por causa de um padrão inconsciente. Aí você vai e me pergunta, mas Fernando, como é que uma pessoa faz isso? Como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso de uma forma consciente? Não é de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente. Um outro exemplo de padrões comportamentais que a gente pode ver de autossabotagem, por exemplo, você veio de um relacionamento ferido.
Aí você começa agora relacionado num relacionamento novo. Só que a partir do momento quando você começa a relacionar num relacionamento novo, aquilo que você viveu no relacionamento ferido ainda não está totalmente cicatrizado, está com a machucadura aberta emocionalmente falando. E você vai lá e começa a investir nessa relação, e quando você investe, a pessoa de uma certa maneira tem a vida dela, você também tem a vida dela. Você tem a sua vida, obviamente, e acaba que acontece que devido a esses períodos que vocês ficam um pouco afastado, você já começa a imaginar, cara, essa pessoa como é que ela tá? Será que essa pessoa tá me traindo? Será que essa pessoa tá conversando com outra pessoa? O que você está fazendo com você? Você está se auto-sabotando. Ou seja, a autossabotagem, tanto na esfera de trabalho, tanto na esfera de relações e tanto na esfera de amizades, não é o outro que estraga a parada, é você por causa dos seus padrões comportamentais. Ou seja, você com seus padrões comportamentais repetidos se auto-sabota e estraga as relações. Perfeito? Então nós vemos várias vezes acontecendo isso. Pessoas que desejam algumas relações num contexto social, só que devido a você ter um padrão emocional comportamental, você utiliza desse padrão e se auto-sabota. Nós podemos ver isso, por exemplo, na esfera de convivências. Às vezes você, por exemplo, está numa convivência de uma situação de um povo mais humilde, aí você vai e eleva um pouquinho o seu padrão, vai lá e frequenta outro local de uma outra convivência, de uma outra realidade de pessoas que têm um poder aquisitivo financeiro um pouco maior. Só que você veio de um contexto humilde falando, mas pobreza de mentalidade. Aí o seu contexto humilde, mas de pobreza de mentalidade, você tem um padrão comportamental emocional repetitivo que você já pensa assim, eu não vou frequentar aquele local porque aquele local ali só tem pessoas metidas, eu não vou frequentar aquele local porque ali só tem pessoas de um patamar, de um nível financeiro diferente do meu. E ao momento quando você entra naquele local, o que você de uma certa maneira já faz? Você já repete um padrão comportamental de autossabotagem, já projetando no outro que aquela pessoa é metida, que aquela pessoa é snob, que aquela pessoa não dá confiança nenhuma, aquela pessoa olha para você como se você fosse uma pessoa pobre financeiramente falando, mas a pior pobreza que existe não é a pobreza financeira, é a pobreza intelectual, a pobreza de conhecimento. Mas por causa de autossabotagem, você vai lá e já tem um padrão comportamental repetitivo. Beleza? Mesmo situações de, por exemplo, você vai discutir alguns temas, e é importante às vezes discutir alguns temas, tanto na empresa, tanto nas relações, tanto nas amizades. Você tem os seus padrões de ideias, as pessoas também têm os seus padrões de ideias. A partir do momento quando vocês abrem o diálogo para poder aprender um com o outro em função da ideia, vocês têm um denominador comum. Mas quando você tem a autossabotagem, o que você faz? Você já projeta no outro a resposta. O outro está me rejeitando, o outro não está fazendo isso comigo, o outro não está concordando comigo, o outro está agindo dessa forma comigo de uma maneira diferente. Ou seja, por causa do seu padrão comportamental, emocional, repetitivo, você se auto-sabota. Gente, a autossabotagem é algo que vem do inconsciente. E para você entender a raiz disso, é só num processo de análise. Caso você precise, o primeiro link aqui na descrição. Beleza? Então, a autossabotagem, resumidamente falando, não é o outro que estraga, não é a pessoa que projetou em você algo que estraga, é você, por causa do seu padrão comportamental repetitivo emocional, que estraga tudo que acontece, por causa da autossabotagem. Não de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente. E a gente tem que entender uma coisa, gente. Tempo é vida e tempo emocional também é vida. Você, de acordo com as suas realidades, qual é o nível de tempo emocional que você está desprendendo para poder conhecer e se desenvolver em função do seu problema hoje atual, que pode ser a autossabotagem. Isso você vai somente resolver o quê? Na terapia, na análise, ou então na abertura de conversas, de grupoterapia, para poder entender o que acontece isso em função dos seus gatilhos comportamentais. Ou seja, acionou o gatilho, autossabotagem, padrão comportamental, repetitivo, emocional. Não é o outro que estragou a relação, não é o seu líder que estragou a relação, não é o seu amigo ou sua amiga que estragou a relação, é você que estragou porque você se auto-sabota. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no canal, deixa uns comentários aqui para a gente entender quais são os vídeos, e isso é bom para o YouTube entender também as indicações para a gente poder fazer outros vídeos.
E, para finalizar isso, eu quero somente dizer uma coisa. A única diferença de você e para mim é que a minha deficiência está exposta e a sua não. Então pare de se auto-sabotar. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.